Sejam de novo bem-vindos ao Gigi for All, para mais uma nova lição do workshop de escrita criativa. Lição número 4. Planeia a tua história. Olá a todos! Sejam bem-vindos à quarta lição deste workshop. Nesta lição, iremos falar sobre como planear a tua história. Agora que já conheces os diferentes tipos de texto, vais aprender o que é um arco narrativo. E, se ficares até ao fim, não só vais perceber como é que a aplicação desta técnica é vantajosa para ti, mas também como o fazeres. O que é um arco narrativo? Parte 1. Como esboçar uma história. Antes de mais, tens de perceber em que é que consiste um arco narrativo. Este é um conceito literário que se refere à progressão dos eventos da tua história, desde o seu início até ao fim. O nome do conceito sugere que o formato habitual de uma história é o arco. Este conceito foi criado por um escritor alemão chamado Gustav Freytag, e segundo ele, o arco narrativo de uma história tem 5 fases. 1. A introdução. 2. A ação ascendente. 3. O clímax. 4. A ação descendente. 5. O desfecho. Temos um exemplo para ti que te vai ajudar a perceber melhor estes conceitos. E, para isso, vamos usar uma das histórias mais conhecidas. Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Em Romeu e Julieta, temos duas famílias inimigas, os Capuleto e os Montecchio, mas dois adolescentes dessas famílias, Romeu Montecchio e Julieta Capuleto, apaixonam-se. Esta parte é a introdução, na qual o leitor conhece o cenário, as personagens e os problemas que enfrentam. O enredo avança ao mostrar que o amor entre Romeu e Julieta cresce e que eles se casam em segredo. Esta parte é a ação ascendente, pois faz com que o enredo avance, ao demonstrar a reação das personagens face aos seus problemas. Mais adiante, Romeu e Julieta enfrentam uma crise, quando Romeu mata Teobaldo, o primo de Julieta. Romeu é expulso da cidade, e ela é forçada a ficar noiva de outro homem. Este é o clímax da história, ou seja, o momento mais tenso, aquele em que as personagens enfrentam uma crise tão grande que esta controla todo o enredo. Julieta entra em desespero e toma uma poção para fingir que morreu. Mas Romeu, como não sabia que era a fingir, acredita mesmo que ela morreu. Esta parte é a chamada ação descendente, que é a que faz a transição entre o clímax e o desfecho. No fim da história, as duas famílias reconciliam-se. Este é o desfecho, a parte em que surge a resolução do clímax e do conflito, devolvendo a estabilidade à história. Tipos de arco narrativo. Agora já conheces a estrutura básica de um arco narrativo. Por isso, esta é a altura para ficares a saber que não há só um tipo de arco narrativo que podes usar, mas pelo menos 7. Arco ascendente. Um dos arcos narrativos mais comuns é o chamado arco ascendente, e é um arco otimista, ou seja, neste enredo, a personagem começa numa situação negativa, mas acaba por resolver e superar o problema. Arco descendente. Mas o oposto também acontece, quando temos uma narrativa de arco descendente, em que a trajetória é pessimista, pois a personagem começa com uma situação melhor do que na qual acaba. Arco da redenção. Temos também o arco da redenção, que é um arco otimista que começa com uma personagem numa situação positiva, mas que acaba por perder tudo. No entanto, a personagem inicia um processo para corrigir o que está errado ou recuperar tudo aquilo que perdeu. Arco de perdição. Por oposição, temos o arco de perdição, que é um arco pessimista, que normalmente começa com uma personagem que deseja algo e que fará tudo para o conseguir. Mas, quando alcança os seus objetivos, por algum motivo, não consegue manter aquilo que conquistou e perde tudo, voltando à estaca zero ou pior. Arco circular. Ainda, o arco circular, que é um arco em que a personagem parte de um ponto, percorre todo o trajeto da história, e retorna ao ponto inicial. Apesar de tudo o que aconteceu durante a narrativa, nada mudou na realidade, e existe pouco,
ou nenhum. Desenvolvimento pessoal. Arco espiral. Parecido com este, temos o arco espiral, em que a personagem cresce durante a narrativa. No fim, acaba por regressar ao início com uma nova perspectiva do mundo. Existe evolução e transformação, mas a personagem escolhe, ou é forçado, a voltar. Arco linear. Por fim, temos o arco linear, no qual a personagem vive episódios constantes, mas que, apesar de tudo, se mantém no mesmo estado inicial, pois não sofreu mudanças ou crescimento pessoal. Benefícios de utilizar este conceito? Mas afinal, em que é que te pode ser útil este conceito literário? Ao construires um arco narrativo, vais conseguir controlar melhor o teu enredo e criar uma progressão que prenda o teu leitor até ao último ponto final. Com esta técnica, conseguirás desenhar uma estrutura visual que te ajudará a organizar os elementos e os acontecimentos da tua história, estabelecendo a ordem das cenas, bem como dos momentos de clímax, sem deixar nenhuma ponta solta. O desenho final vai ajudar-te a entender o nível de dinamismo da tua história e, consequentemente, o potencial que tem para gerar interesse no leitor. Parte 2. Por onde começar? Como construir o teu arco narrativo? Finalmente chegou o momento de te ensinarmos dicas práticas. Como é que podes usar o conceito de arco narrativo na hora de escrever? Para facilitar a tua tarefa, vamos dar-te 4 passos que podes seguir. Exercício prático. Passo 1. Lembras-te dos 7 tipos de arco narrativo que te mostramos? Caso não, volta atrás no vídeo e faz uma lista, pois neste passo, deverás perceber em que tipo de arco se encaixa o teu enredo. Neste ponto, já deves saber, pelo menos, sobre o que é que queres escrever, e isso vai ajudar-te a perceber qual é o arco que corresponde à narrativa que tens em mente. Usa essa estrutura como um guia, pois, a partir deste ponto, vais poder procurar por inspiração em histórias que usam esse tipo de arco, e começar a planear a tua estrutura. Passo 2. Identifica o início, o meio e o fim da tua história, pois chegou a hora de entender quem são as tuas personagens. Qual é o ponto inicial do seu percurso? E onde é que este vai terminar? Procura por perceber qual é o objetivo de todos os elementos, tanto numa perspectiva individual de cada personagem, como também do enredo como um todo. Por exemplo, uma história pode ter, como missão geral, a salvação do mundo, enquanto o protagonista, por sua vez, não tem certeza se quer salvar toda a gente, ou apenas salvar-se a si mesmo. Passo 3. Neste passo, terás de encaixar os eventos da tua história no arco narrativo. O arco narrativo tem um nome tão visual, porque deve ser desenhado. Assim sendo, constrói o teu arco e encaixa os eventos da tua história nele. Como já te explicamos, ao visualizar o teu arco narrativo, terás mais facilidade para encontrar erros e perceber o que pode ser melhorado. Passo 4. Por fim, vale a pena repetir que modelos pré-definidos são sugestões e que podem ser ajustados. Inclusive os modelos que tu próprio definiste inicialmente para a tua história. Podes fazer todo o mapeamento do teu enredo e, conforme escreves, ver a história seguir um caminho inesperado. Não te limites. Faz os ajustes e aceita as mudanças que acrescentaram valor à tua narrativa. O aperfeiçoamento da tua história só acaba na hora em que é publicada. E agora que já percebeste o que é um arco narrativo e como aplicar este conceito literário na prática, não pares por aqui, pois há muito mais que podes aprender para escreveres a tua narrativa. No próximo vídeo, vais ficar a conhecer tudo o que precisas de saber sobre personagens e como podes tornar a tua história ainda mais memorável para os teus leitores. Muito obrigada por assistirem. Vemo-nos na próxima lição. Lição número 5. Como criar personagens memoráveis. Gigi for All. Promoção inovadora da leitura intercultural.